A minha ideia hoje é falar mais ou menos 1 hora sobre o livro de Esther, um pouco da história de Purim. E aí, a gente tem mais ou menos uma meia hora, vocês podem fazer perguntas. Eu queria pedir perguntas relacionadas ao tema, as coisas que eu vou falar, as coisas que a gente vai discutir. Mas, em qualquer momento durante a conferência, vocês podem levantar a mão e fazer perguntas. E aí, no final, se a gente não tiver nenhuma pergunta relacionada ao tema, vocês podem fazer outras perguntas. Mas eu queria pedir para vocês, para a gente se manter focado no tema. E bom, para quem não conhece, o meu nome é Maia. Eu moro em Israel já há alguns anos. Eu sou professora de hebraico bíblico da iTeacher. E eu vejo aqui que tem alguns alunos nossos. Eu queria, se vocês puderem, me mandar uma mensagem. Quem é aluno? Se vocês podiam me mandar uma mensagem dizendo se vocês são alunos ou não. Na verdade, é só para eu saber. Não é exatamente que eu vou usar isso contra vocês. Eu vou passar o micro. Oi, Eudes, você quer falar alguma coisa? Pode dizer que eu sou aluno. Ah, ok. Você pode me mandar uma mensagem, que aí depois o que eu queria saber, na verdade, eu vou contar para vocês. Eu queria saber quantos alunos da iTeacher tem na nossa aula. Então, depois da aula eu consigo contar todo mundo, que agora eu não consigo contar de jeito nenhum. Peraí que tem mais alguém levantando a mão. Quem será aqui? Jarbas. Eu vou passar o microfone para o Jarbas. Oi, Jarbas. Oi, Gerdelina, tudo bem? Vocês querem falar alguma coisa? Vocês podem abrir o microfone de vocês. Oi, Maria Tereza, também vou abrir o seu microfone. Eu sou aluna com 3 aulas. Ah, bem no comecinho, que legal. Quem Bem é no essa professora? comecinho. Eu tenho 70 anos e comecei a querer saber a respeito da língua hebraica. Que legal, Maria. Bem-vinda, então. Obrigada. Jardelina, Oi. tá me ouvindo? Eu sou a Regina, tenho 60. Peraí, deixa eu ouvir a Gerdelina, que ela tá bem baixinha. Fala, Gerdelina. Oi, Maia, eu sou Jardelina, sou aluna de hebraico moderno. Aham. Ah, ok. Estou gostando E muito quem? de participar aí das conferências com você. Ah, muito legal. E quem mais tinha falado? O Jarbas tinha... Oi? Sim. Oi? Olha, eu não sei como mandar um e-mail para você dizendo que sou aluno. Ah, não, eu falei aqui no chat. Aqui embaixo tem um chat para vocês podiam me mandar falando que vocês são alunos. Ah, sim, aqui, né? Tá bom. Ok, obrigado. Aham. Então, aqui embaixo tem. E vocês estão bem? Estão no chat? Uhum. Eu sou a Regina, aluna da Marcela. 2 aulas já tivemos. Ah, muito legal. Bem-vinda também. A Maria Inês também está falando que ela é aluna, muito legal, ela me mandou aqui uma mensagem, obrigada, Maria. A Vanilda também é uma aluna minha, bem-vinda, Vanilda. Regina, você quer falar alguma coisa? Deixa eu passar aqui para a Neide, que ela levantou a mão. Oi, Neide, tudo bem? Boa noite. Ouvindo? Você está me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Boa tarde aqui no Brasil. Ah, verdade, boa tarde. Que eu só queria constatar se você estava me ouvindo, porque eu estou com um problema hoje na aula. Hoje eu tive problemas para me conectar, para me ouvirem, né? Então, só para ter certeza, eu estou aqui esperando com ansiedade. Ok. Você vai me ensinar hoje sobre Esther, tá bom? Eu sou aluna do domingo à tarde. Ah, ok, Neide. Um abraço. Um abraço. Eu vou só fechar, então. Vocês veem que quando tem um microfoninho do lado do nome de vocês, quer dizer isso, que vocês, o microfone de vocês está fechado. Eu só fecho para não vir barulho, para
o microfone não ficar aberto. Eu estou vendo aqui que a Regina... Regina, você quer falar alguma coisa? É só para confirmar que eu sou aluna da Marcela, já tive 2 aulas. Estou iniciando, tenho 67 anos. Ah, bem-vinda. Muitos alunos da professora Marcela aqui, que legal. Certo. Neide, Maria, vocês estão com a mão levantada? Se vocês quiserem falar alguma coisa, vocês podem falar. Senão vocês podem apertar de novo e aí a mãozinha abaixa. Já está escrito aqui abaixar a mão. Está escrito aqui abaixar a mão, tá certo? Porque eu não quero Então, falar. não, então, isso. Agora tá vendo que a sua mãozinha saiu do lado do seu nome, Regina? Saiu do lado do meu nome. Isso, aqui, aí você apertou. Uhum. Não Ok, tá abaixada, então, né? você tem que falar o nome para vocês. Como tem várias pessoas que falam ao mesmo tempo, eu não consigo reconhecer. Neide, está abaixado o meu nome, porque eu Neide, vou baixar aqui. Então, não, você tá vendo do lado do seu nome tem uma mãozinha? Então Sim, essa mão tá abaixar. levantada. Está escrito Então, abaixar. porque o botão é para abaixar. Isso, agora essa mão tá abaixada. Ah, ok. Obrigada. Ok. E Jarba, você quer falar alguma coisa? Essa mão tá levantada também. A minha? Não, não levantei. Então aperta de novo o botão, por favor, Jarbas. Apertei. Aqui está o lower hand. Isso, quando tá lower. Isso. Lower. Uhum. E a Alzira tá aqui levantando a mão. Deixa eu ver com a Alzira. Aí a gente começa. Oi. Oi, Alzira. Você está me ouvindo? Sim, tô te ouvindo. Ah, que bom. Ok. Era só isso? Só isso. Ah, ok. Mas não é que todo mundo que consegue falar ao mesmo tempo, então eu tenho que ficar passando o microfone. Deixa eu só tentar falar com o Ivan aqui. Ivan, sim? Sou eu. Oi, Tudo bem? tudo bem? Sou Ivan Andrade, a primeira vez que eu estou entrando. Ainda não sou aluno. Uhum. Estou mais. E não vou me ver daqui um pouco aqui à igreja, sou pastor, ministro. E quero conhecer mais sobre esse curso. Ok. Seja bem-vindo então, Ivan. Eu vou falar uma coisa então para todo mundo em geral, não é para ninguém assim em particular. Eu tenho muita dificuldade de ler o chat ao mesmo tempo que eu dou a aula. Então, tentem levantar a mão. Se vocês veem uma mãozinha do lado do nome de vocês, é porque vocês estão com a mão levantada. Se vocês não veem uma mão do lado do nome de vocês, é porque vocês não estão com a mão levantada. E se vocês veem um microfoninho vermelho, quer dizer que o microfone de vocês está fechado. Eu vou pedir para vocês todo o tempo estarem com o microfone fechado. Embora não é todo mundo que tem o microfone tem o direito de falar, às vezes pode entrar som, entrar ruídos na sala, e aí dificulta para todo mundo ouvir. E, enfim, meu nome é Maia, eu sou professora de hebraico bíblico, então da iTeacher. Eu vou mandar aqui para vocês pelo chat. Esse é o e-mail o site da iTeacher. E vocês podem, na verdade aqui hoje o que a gente faz é uma aula, vocês podem, ela é mais ou menos parecida com as aulas que a gente tem, óbvio que aqui a gente está fazendo uma aula sobre Purim, a minha ideia é falar aqui um pouco sobre o livro de Esther, mas ela é um pouco parecida com as aulas que a gente tem sempre nesse programa, enfim, é mais ou menos desse mesmo jeito, só que com muito menos pessoas. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre o livro de Esther. E primeiro, então, a minha ideia é fazer um pouco de uma comparação histórica, falar um pouco sobre
o livro de Esther e contar para vocês alguns costumes da festa, dessa festividade de Purim. E eu quero mais ou menos fazer isso em 1 hora. Vocês podem ir me fazendo perguntas, levantando a mão ao longo da aula. Então eu queria que vocês, por favor, todo mundo certificasse que não tem uma mãozinha do lado do nome de vocês. Que aí eu sei que, né, a gente está começando aqui todo mundo sem perguntas ainda. E aí, conforme, se vocês tiverem alguma pergunta, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês podem fazer. E no final a gente tem meia hora de perguntas abertas, né? Perguntas sobre o que a gente falou. E então, o que eu queria pedir para vocês de novo era isso, que a gente se mantenha perguntas relacionadas ao tema. Então, primeiro de tudo, eu queria dizer bem-vindos à webconferência sobre o livro de Esther. Hoje a gente vai fazer um curso rápido, então, sobre a história de Purim. E Purim é esse festival que comemora, né, a segunda vez na história do povo judaico que os judeus foram redimidos no Egito, do exílio. Esse é um feriado muito alegre. Vocês veem aqui, eu estou com a minha coroa e um cetro. As pessoas costumam celebrar até mesmo antes de Purim, já no início do mês de Adar. Agora a gente está mais ou menos no mês de Adar, o mês judaico. E até tem uma expressão que fala que quando Adar chega, nós aumentamos a alegria. Mishenichnas Adar, marbim besimcha. Ok? E vamos começar então falando um pouco da diferença da redenção que houve na Pérsia, que é contada no livro de Esther, e dos fatos que aconteceram durante a redenção do Egito. Então, na verdade, não podiam ser duas histórias mais diferentes uma das outras. No Egito, na verdade, né, quando a gente comemora Pesach, que seria a Páscoa judaica, e na redenção da Pérsia a gente comemora, então, essa festa de Purim. Então, vamos colocar aqui a primeira redenção, né, do povo judaico. Redenção, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui consegui, eu acho. Segunda redenção na Pérsia. Então, no Egito, os judeus vivenciaram muitos milagres, houve as 10 pragas, a abertura do Mar Vermelho. Então, a gente tem aqui muitos milagres. E na história de Purim, na história do livro Mistério, a gente não vê nenhum milagre aparente. A gente fica, né? E no Egito também os judeus sofreram um longo período de escravidão. E na Pérsia, na verdade, eles seriam alvos de um ataque surpresa, né, de um genocídio. Mas eles não eram escravos. O objetivo era assassinar todos os judeus. Alguém está perguntando por que tem aqui... Isso é antes da Era Comum, ou seja, 350 anos, que se costuma chamar de antes de Cristo, ok? E na história do Egito também uma coisa que se repete muito é Deus dizendo: deixe o meu povo ir. E nessa história de Esther, a gente fica o tempo todo se perguntando: onde está Deus? Então, vamos ver. Alguém levantou a mão aqui? Alguém quer fazer uma pergunta? Jardelina, você quer fazer uma pergunta? É você que levantou a mão? Sabia, Maia, como é que copiou esse quadro que você está nos passando? Eu não sei se vocês conseguem copiar isso. Deixa eu ver. Você consegue fazer File, Save As? O que acontece quando você escreve File, Save As?
É para escrever, é isso? Não, não. Lá em cima, no programa, bem à esquerda aqui em cima, está escrito File. Você consegue ver um menu lá em cima? Sim. Então, File, Save As. E aí, ele salva todos os documentos que tem aqui. Eu acho, eu não tenho certeza se isso funciona aqui. Tá. E tem a opção de salvar só o chat. Então você não consegue. Tá. Não tem document, você não consegue salvar? Não, o documento está cinza. Tá cinza, então você não tem como salvar, desculpa. Tá, obrigada. Desculpa interromper. Não, imagina. É bom que você perguntou, era uma coisa que eu não sabia se podia ou não, eu tinha dúvida disso também. Edilson, você tem uma pergunta? Edson, você tem uma pergunta? Ok, Luciano, você tem uma pergunta? Luciano, tá na mão. Luciano, você tem uma pergunta? Tá me ouvindo? Sim. Tá me ouvindo? Uhum. Me ouve? Sim, Luciano, você tem uma pergunta? Eu tenho. É uma afirmação, né? Você está dizendo aonde está Deus nesse contexto do livro de Esther. Eu acredito que Deus em cena a partir do momento que o desejo do rei ler o antigo diário para beneficiar mais do que eu, né? Então é aí que ele entra em cena e que ele aparece. É o meu ponto de vista. Realmente, a gente vai falar sobre isso, mas eu concordo com você. Luciana? É diferente da história do Egito, isso que eu quis marcar, essa diferença. Na história do Egito, tinha Deus todo o tempo dizendo, deixa o meu povo ir, deixa o meu povo ir. E na história do livro de Esther, a gente fica um pouco se perguntando. Então, tentem imaginar como que era ser um judeu na Pérsia naquele tempo. É a primeira vez que o povo judeu está vivendo no exílio. Ai, caiu minha coroa. Fui tirada do trono. Ok. Pronto. Agora eu sou uma princesa de novo. É a primeira vez que o povo judeu está vivendo no exílio, depois de 850 anos em Israel. O templo sagrado que tinha sido construído pelo rei de Salomão foi destruído pelos babilônicos e estava em ruínas depois de 410 anos que os judeus tinham tempo em Jerusalém. Durante esse exílio que eles estão na Pérsia, a profecia desapareceu, então aquelas pessoas que conseguiam aquelas pessoas mais elevadas que podiam se comunicar diretamente com Deus, desapareceu depois de um período de 1000 anos que havia profecia. Então, os judeus eles estão sem terra, sem templo e sem profetas. Assim que eles estão. Então, e para fazer as coisas ainda piores, o profeta Jeremias tinha dito para os judeus que eles estariam no exílio por apenas 70 anos, como a gente vê nesse versículo aqui. Alguém quer ler esse versículo? Vocês podem levantar a mão se vocês quiserem ler. Quem foi que levantou a mão? Luciano? Você quer ler esse versículo, Luciano? Sim, eu leio. Ok. Em português. Não, em hebraico. Eu quero alguém para ler em hebraico. Português todo mundo aqui sabe. Não, então ainda não. Obrigado. Quem quer ler em hebraico? Pablo, você quer ler esse em hebraico? Deixa eu ver. Pablo, você quer ler? Gostaria de ler. Ok. Kiko amar Adonai, que lefi melot levavel, shiv'in shana efkod etehem. Isso. Então, Kiko, porque assim disse o Eterno, amar Hashem, que lefi meleot, que quando se completar levavel,
na Babilônia, em Babel. Shivim Shana, 70 anos, Efkod Etchem. Eu cuidarei de vocês. É Deus aqui falando através do profeta Jeremias. Esse é só o começo do versículo, eu não coloquei ele aqui todo. Então a gente vê que a Pérsia conquista a Babilônia. Os 70 anos parecem se passar, na verdade, e o povo judeu ainda não foi redimido. Então parece que não tem mais fundo do poço, né? A situação não podia ficar pior. E na verdade, a situação fica pior. E é nesse ponto exatamente que começa o livro de Esther. Peraí que tem alguém com o microfone aberto e eu estou ouvindo um barulho. Ok. Então eu vou de novo pedir para vocês que sempre do lado do nome de vocês esteja o microfoninho em vermelho, que assim a gente sabe que não entra barulho na sala. Ok. Então, o livro de Esther, em hebraico, ele é chamado de Megillat Esther. Megillah é esqueci o nome agora. É um rolo, né? Ele não é um livro, Megillah, ele é um rolo. E a gente vê aqui, para quem já sabe um pouco de hebraico, Megillat está no estado de construção. Então, o rolo de Esther. E por a gente ler, então, essa Megillat Esther, e essa história fascinante que descreve a salvação milagrosa do povo judeu. E Megillah, então, é uma palavra que quer dizer rolo ou pergaminho. E antes de a gente começar a história da Megillat Esther, então, a gente vai conhecer as estrelas dessa história. A gente tem o Ahasverosh. Ahasverosh, em português, é o Assuero, se eu não me engano. Vamos escrever aqui. Assuero. E eu vou escrever aqui embaixo como que a gente lê isso aqui em hebraico. Ahasverosh. Na verdade, quando eu coloco aqui um CH, ele tem um som de RR. E o Ahasverosh, ele é o rei de 127 países. Ele faz uma festa de 6 meses para celebrar a destruição do templo judaico. Então, era um cara muito legal para os judeus. A Vashti, que em português o nome dela é Vasti, ou Vasti, eu não sei falar esse nome. Então, a Vashti, ela é a rainha e que desobedeceu o Ahasverosh, e ela se recusou a comparecer à presença do rei, e por esse crime ela foi executada. Segundo as fontes judaicas, o texto mesmo fala que ela foi proibida, né, que o rei nunca mais a viu. Isso a gente entende como ela foi executada. E o Aman, que em português é o Amã. Peraí que eu tenho que tentar fazer aqui de novo. Ver se meu computador me deixa fazer. O Aman, então, ele é o conselheiro do rei Ahasverosh e ele fez um sorteio para escolher o dia que ele vai matar os judeus, o dia que, né, a data escolhida, então, é o 13º dia do mês de Adar, Yud Gimel Adar. Eu vou escrever aqui para vocês. Yud Gimel do mês de Adar. E esse ano, Yud Gimel do mês de Adar, começa nessa quarta-feira à noite, no dia 7 de março. Então, o rei da Pérsia, então, Ahasverosh, ele quer celebrar, né, o fato dos 70 anos terem se passado e os judeus não terem sido redimidos. E ele decide fazer um super banquete. Vamos escrever aqui as coisas que vão acontecendo. Então, o rei faz um banquete. Ele decide fazer um super banquete, na verdade, com duração de 180 dias, 6 meses esse banquete. Ele convida todas as nações do império para participarem do banquete, incluindo os judeus.
E os judeus, eles meio que decidem que eles vão para o banquete, né? Porque eles acham que eles têm que aceitar essa nova realidade. E o Ahasverosh, ele vem vestindo as roupas do sumo sacerdote. E ele usa os utensílios do templo durante o banquete para servir o vinho. Então, vocês veem que foi assim uma grande humilhação que ele tentou fazer para os judeus, né? Vestindo roupas que são, né, do templo, que são sagradas, as roupas do sumo sacerdote, e ele usa os utensílios. Eu peço para vocês desculpas se eu escrever alguma coisa aqui sem acento. O meu computador não gosta muito de português. Mas vocês conseguem imaginar o quão humilhante isso deve ter sido para os judeus, né? Deixa eu ver aqui. Edson, você tem uma pergunta, Edson? Edson, Pablo, você tem uma pergunta? Você está com a mão levantada? Sim, mas eu tenho uma pergunta, só, desculpe a interrupção. Essa questão essa que você mencionou, ele está usando as vestes do sumo sacerdote, os utensílios do templo, isso não está no texto bíblico, é fonte judaica, do Talmud. Ah, tá. O Talmud. Ok, então, obrigado, viu? Ok, muito obrigada. Muito obrigada, Pablo. Se eu trouxer alguma coisa que não está exatamente no texto, é fonte do Talmud. Ok, obrigado. Uma tradição oral judaica. Sebastião, você tem uma pergunta? Oi? Maia, você está me ouvindo? Oi. Sim. Ok. Aqui, é porque eu tenho uma reunião agora, desculpa estar atrapalhando, uma reunião agora às 18 horas. Aí eu queria saber se eu consigo gravar essa webconferência para que eu possa assistir depois. Não tem como, não. Não, eu sei que a webconferência ela vai estar disponível daqui a algum tempo, elas vão começar a estar disponíveis as gravações. Mas eu acho que vocês não têm como gravar. Né? Não, assim, por exemplo, dentro da ETIT, será que tem lá link que eu consiga ver? Ainda não. Você é aluno da ETIT, Sebastião? Sou, sim. Ok, vai estar disponível primeiro para os alunos, depois vai estar disponível, mas ainda, até onde eu sei, ainda não está disponível. Tá ok, então. Infelizmente não poderia continuar participando. Okay. Bom? Ok, uma boa semana para você, Sebastião. Tchau, tchau. E Rodrigo, tem uma pergunta? Tem uma pergunta. Tem alguma razão especial para usar o nome Megilat, Esther, não Esther? Tem. Excelente pergunta, Rodrigo. Adorei sua pergunta. A Megilat Esther, ela foi um dos últimos livros a ser escritos, a ser canonizados na Bíblia. E, segundo as fontes judaicas, quem escreveu esse livro foi a própria Esther e o Mordecai, que ele em português se chama... Peraí, eu escrevi... Mardoqueu, ok. Eu escrevi. Tô com a cola aí? Eu tô com a minha cola. Principalmente dos nomes. Nomes eu não sei mesmo. E uma das coisas que a gente vai perceber depois bom, por que ela se chama Megilat? Porque é um rolo. Porque, na verdade, ela foi escrita, a intenção dela não era exatamente ser um livro, não era exatamente fazer parte, se acredita, fazer parte dos livros sagrados da Bíblia, mas eles queriam passar esse pergaminho para todos os judeus espalhados no mundo inteiro, que se resumia aqui mais ou menos ao Oriente Médio na época, no mundo inteiro que era conhecido deles. Então eles queriam, porque é um rolo então, porque eles queriam que fosse uma coisa rápida de se passar. Você vê que o livro de Esther, ele é um livro pequeno, que ele pode, então ele é um livro fácil de ser copiado, e a intenção deles era distribuir para publicar, né, tornar público o milagre que tinha acontecido na Pérsia. Então, por isso um rolo, por isso uma Megillah.
Certo. Tem um outro motivo de ser uma Megillah que eu quero falar no final. Tem um outro motivo, mas eu quero guardar para o Então eu vou final. ter que esperar até o final para saber. Vai. Sou darabá. Besimcha. Então, bom, a gente vê aqui que é uma situação super humilhante para os judeus da Pérsia. E, na verdade, o que vai acontecer é que 9 anos depois, o Aman vai ser promovido. A situação parece assim que ela vai de mal a pior. O Aman, deixa eu escrever aqui. O Aman, ele é promovido. E ele exige, né, ele começa a exigir que as pessoas se curvem para ele. E o Mordecai, ele se nega a se curvar. E o Aman, ele não vai gostar muito disso. A gente vai ver o que vai acontecer. Então, peraí, deixa eu ver, que eu me perdi aqui um pouco, peraí. Ok. Então, a gente vê, eu quero agora apresentar para vocês os heróis dessa história. Então, o primeiro nome que a gente tem aqui é o nome do Mordecai. Do Mordecai, que em português é o Mardoqueu. E ele era um membro estimado do Sinédrio, do Sanedrim, que é a alta corte judaica. Ele vivia em Shushan, que eu acho que em hebraico se chama Susa, não sei, Shushan. E depois que os judeus haviam sido expulsos de Jerusalém pelo Nabucodonosor, o rei da Babilônia, o Mordecai ouviu os servos do rei tramando matar. Ele foi expulso, ele foi para Shushan depois que os judeus foram expulsos de Jerusalém pelo Nabucodonosor. E o Mordecai ouviu os servos do rei Ahasverosh tramando para matá-lo. E esses servos foram enforcados e o nome do Mordecai é registrado no diário privado do rei. E a gente não entende muito bem por que isso acontece. É um fato assim que parece estar meio jogado no livro, quando a gente vai lendo. Eu queria conversar com vocês, falar uma coisa interessante para vocês. Mordecai é um nome masculino e ele é relacionado com o ingrediente de mirra usado no incenso do templo. Eu vou ler para vocês, ele aparece no Êxodo capítulo 30, versículo 23. Veatá kach lecha, e tu tome para ti, Bessamim rosh, especiarias principais, Mar deror, que se escreve com as mesmas letras de Mordecai. Mirra, Hamesh meot, então mirra pura, 500 ciclos, é uma medida. Vekinamon besen, e cadela aromática mechatzito, Hamishim umatain, ou seja, metade, ou seja, 250. O Kenei Bosem e Kalamu Hamishim umatain, 250. A gente vê aqui que esse nome Mordecai tem a ver com essa especiaria mirra. Tem a Esther, na verdade esses dois nomes aqui são da mesma pessoa. A rainha Esther também é chamada de Hadassah. Finalmente aqui 2 nomes que eu sei falar em português. Então, Esther, ela é uma garota órfã judia e ela é criada pelo primo dela, o Mordecai. Ela também é conhecida pelo nome em hebraico dela, Hadassah. E ela se tornou rainha e acaba no final da história, né, arriscando a vida dela para salvar o povo judeu. Então, Hadassah é um nome que significa murta,
Ele é usado, né, no livro de Esther, no capítulo 2, versículo 7, como um substantivo, um substituto para o nome da rainha Esther. E esse nome Esther, ele tem, na verdade, a ver com a nossa Megilat Esther. É um nome muito interessante. Esther quer dizer oculto. Então, e tem a ver também com a pergunta que o Rodrigo fez. Então, é muito interessante o nome dela ser Esther, ter esse significado, mas então, voltando para a nossa história, aparentemente, né, Deus não faz nada a respeito do Amã ter sido promovido, exige que as pessoas se curvem, e outros 9 anos se passam, o rei promove o Amã a uma posição de grande poder, e o Amã é tão arrogante, como eu falei para vocês, que ele exige que todos se curvem diante dele, e as pessoas obedecem, exceto por um homem, o líder judeu Mordecai, e o Amã fica enfurecido com isso, e ele vai falar com o rei. A gente vê esse versículo aqui. Alguém quer ler esse versículo em hebraico? Eu vi que alguém levantou a mão. Opa, Pablo, você quer ler esse versículo em hebraico? Sim, gostaria. Okay. Vayomer Aman Lamele Hazverosh Yesu Am Ehad Nifuzar Ungad Ben Ha'amin Tehol Medinot Malkuterra. Obrigada, Pablo. Então a gente vê aqui que Vayomer Aman, e disse Aman Lemelech Ahashverosh, ao rei Ahashverosh, Yeshno, existe entre nós, Am Ehad, um povo mefuzar ou meforad, espalhado e disperso, Ben Amin, entre os povos. Bechol Medinot Melchutecha, entre todas as províncias do teu reino. Não, Malchutecha. E, na verdade, tem a continuação desse slide, desse versículo. Alguém quer ler essa segunda parte? Ok, Pablo, você pode continuar, então. Ok, obrigado. Vedatehem Shonot Mikol Am, Et Date Hamelel Enam Osim, Hamelel En Shone Lehaniham. Então, obrigada, Pablo. Segundo a tradição judaica também, o Aman, ele vem do povo de Amalek, que é um povo que odeia o povo judeu. Foi o povo, quando o povo judeu saiu do deserto, eles vieram por trás e atacaram as pessoas que estavam no final do acampamento, né? Teoricamente, quem fica mais para o final numa jornada são as pessoas que têm mais dificuldade de andar, talvez as pessoas mais velhas, enfim, eles atacam por trás. E ao invés de culpar apenas o Mordecai, ele consegue convencer o rei que todo o povo judeu representa uma ameaça ao reino, que eles devem ser destruídos. E o rei assina um decreto, o rei Ahashverosh assina um decreto permitindo esse genocídio. A gente vê aqui o que ele falou para o Ahashverosh, como o Pablo leu, Vedatei-em, e as leis deles, Shonot Mikol Am, são diferentes de todos os povos. De Et Datei Amelech, e as leis do rei, Einam Osim, eles não cumprem. Velamelech En Shove, e para o rei não vale a pena Leaniham, não vale a pena tolerar esse povo. Então, vocês conseguem, de novo, né, tentar imaginar como que os judeus estavam se sentindo? Vocês teriam, eu fiquei tentando me colocar aqui no lugar dos judeus desse tempo. O rei assina um decreto dizendo que numa determinada data, que vai ser mais ou menos em 11 meses da data que eles estão, todas as nações desse império de 120 nações, as pessoas podem, então, atacar os judeus, né? Que esperança que a gente teria de conseguir se defender?
como que a gente poderia achar que os judeus vão conseguir derrotar os inimigos dele? E, em especial, como que a gente teria, como os judeus, se eles acreditavam ou não, como que uma pessoa teria força para acreditar que Deus salvaria o povo judeu? Porque, aparentemente, os 70 anos que o profeta tinha prometido que os judeus iam voltar, já tinham se passado. Quer dizer, o rei tinha feito essa festa há 9 anos atrás, já usando os utensílios do templo, usando as roupas do sumo sacerdote. Quer dizer, parece que é um caso perdido, assim. Eu imagino que se a gente estivesse nessa época, né, não tem profecia, não tem nenhum profeta para dar força para o povo. Então, né? Sim, ok, a gente conhece a história, a gente já sabe no final o que acontece, mas eu fiquei assim, lendo ontem, quando eu estava lendo o livro de novo para me preparar para a aula hoje falando com vocês, eu fui tentando assim ler e pensar que eu não sabia o final. Eu pensei assim, nossa, mas que angústia deve ter sido para os judeus dessa época. E deixa eu ver, eu vi que alguém aqui levantou a mão. Não, tá tudo bem? Ok. Então, como a gente já viu, a rainha da Pérsia, né, ela era Esther. Ela era uma garota judia e ela acabou sendo a peça-chave para salvar os judeus. E os judeus conseguiram sair vitoriosos na batalha. O Mordecai, 1 ano depois, ele ocupa o lugar do Amã como vice-rei da Pérsia. O Amã, ele acaba sendo enforcado na mesma forca que ele mesmo havia preparado para enforcar o Mordecai. E a profecia de Jeremias finalmente se torna verdade. O povo judeu tem autorização para reconstruir o templo sagrado de Jerusalém, exatamente 70 anos após a destruição do templo. Então, quando a gente olha para trás, a gente percebe que tudo está lá naquele banquete inicial, na verdade. Porque, segundo a tradição judaica, né, durante o banquete, esse banquete, o rei Ahasverosh fez esse banquete de 180 dias, e depois ele fez um banquete menor de 7 dias, e no 7º dia desse segundo banquete, ele ficou tão bêbado que ele pede para a rainha Vashti para aparecer perante os convidados de uma forma imodesta. Isso, na verdade, não está no texto, é uma interpretação judaica. Pela interpretação judaica, ele demanda que ela venha apenas com a coroa. Não, no texto, ele fala que ela venha com a coroa, e é meio estranho, é óbvio que uma rainha, ela usa a coroa dela como eu estou usando a minha coroa. E então, essas palavras que estão no texto, os sábios judaicos interpretam isso como ele pediu para que ela viesse nua, só com a coroa. E ela se recusa, ela acha isso um absurdo, e por causa disso ela acaba sendo executada. E o rei começa a procurar por uma nova rainha, e ele acaba selecionando, né, a Esther, que era uma judia muito bonita. E como a gente já falou, ela era órfã, ela tinha sido criada pelo primo dela, o Mordecai. E o Mordecai tinha dito para ela para não revelar a identidade dela para o rei. Ou seja, que ela não dissesse para o rei que ela era judia, e é exatamente isso que ela faz. Ela obedece ao Mordecai. No início, uma das interpretações judaicas tinha pedido isso para ela, para talvez, quando ela não quisesse falar do povo dela, talvez o rei ia pensar que ela é uma pessoa não é importante, de um povo que não é importante, então ele não vai querer escolher ela como rainha. E no final o rei acaba não se importando com isso, e ele mesmo assim escolhe ela como rainha. Então, muitos anos depois, quando esse decreto, 9 anos depois, quando esse decreto contra os judeus aparece, que o Mordecai diz para ela: bom, talvez esse é o motivo pelo qual você foi escolhida para ser rainha. Agora esse é o momento, você tem que ir lá falar com o rei, revela sua identidade e salva o povo. É exatamente isso que ela faz, e ela arrisca a vida dela, porque aqueles que aparecessem diante do rei sem serem chamados, eles eram condenados à morte. Então, a única maneira de se livrar disso é caso o rei estendesse o cetro dele.
E então ela arrisca a vida dela pelo povo judeu, indo falar com o rei. E nesse momento acho que a gente começa a conseguir ver os milagres escondidos que começam a aparecer na Megilat Esther, né? Agora as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar. Eu vi que alguém tinha levantado a mão. Reinaldo, deixa eu te passar o microfone. Oi, Reinaldo, tudo bem? Professora, tudo bem? Uhum. Tá me ouvindo direito? Estou te ouvindo, Reinaldo. Eu queria voltar um pouquinho lá atrás, quando a senhora disse que o rei Assuero, ele mandou chamar a rainha Vasti, e ela recusou. Eu não entendi que a senhora disse que ela recusou porque ela entraria, era só coroa diante do rei? É o seguinte, eu vou ler para você. Peraí. Deixa eu ver aqui onde está. Acho que na minha Bíblia é 1:11. Ok. Isso. Então, olha só, o que a gente fala é assim, ele pede, né, o rei pede que ela seja trazida, então, Leavi et Vashti, trazer Vashti a Malká, a rainha, Lifnei Amelech, diante do rei, Beketer Malkut, com a coroa real, Le'arot Amim, para mostrar para os povos, Ve Asarim, e para os ministros, Et Yafia, a beleza dela, Ki Tovat Mar'ei, porque ela é bela de se olhar. Então, desse versículo, o Midrash judaico é uma oração, uma tradição judaica, entende que ele pediu para ela vir só com a coroa. Sim, esse só com a coroa, estava dizendo que ela... Nua, sem roupa. Nua, isso. Ah, tá, porque a gente não consegue entender isso dentro do texto. A tradição judaica é que interpreta assim. Isso, foi o que eu falei para vocês, a tradição. De qualquer forma, ela se recusa a vir. Se esse foi o motivo que ele pediu para ela vir sem roupa ou não, ela se recusou a vir. Ok. E por isso ela é julgada. Obrigado, entendido. Ok, Reinaldo. Peraí, deixa eu ver. Rodrigo, você quer falar alguma coisa também? Sim. Eu só queria fazer um comentário que eu não podia deixar de fazer. Vai que essa tradição de aparecer só com a coroa pega aí na festa de Purim, essa é uma coisa. Não. Só isso. Não. Você vê que a rainha Vashti já não gostou da história e ela não apareceu. Pela tradição judaica, na verdade, é muito interessante, porque a tradição judaica fala que a própria Vashti, ela era filha ou neta, agora eu não me lembro, do Nabucodonosor. E que, na verdade, tem um jogo de palavras. Aqui não dá para eu mostrar para vocês, que é só no hebraico mesmo, tem que ficar olhando cada versículo. Que quando ele manda ela vir, ele fala Vashti Malká. Que quando ela responde Malká Vashti. Ela põe o rainha primeiro. É como se ela quisesse estar dizendo para o rei, olha, primeiro eu sou rainha, você não vai me humilhar. Tem uma outra pergunta. A Serim não podia ser, de alguma forma, sírios, os assírios, ao invés de ministros? Não, de forma alguma. Sar é ministro. Tá. Sar é uma pessoa importante. Também Síria era Aram, no caso, né? Aram é uma cidade, mas a Síria em hebraico é Súria. Tá, ok. Ok? Então, eu queria ler esse versículo. Eu tenho algum voluntário para ler esse versículo? Peraí, que tinha algumas pessoas que queriam fazer... Bom, primeiro vamos ler esse daqui. Tem um voluntário, se vocês estão com a mão levantada, eu entendo que vocês são voluntários. Então, vamos ver. Aqui, Rodrigo, você está com a mão levantada, você quer ler esse versículo? Eu vou tentar, eu quero tentar. Ok. Vaiomer Mordechai
להשיב אל אסתר על תדמי בנפשך לחמלך בית המלך מיכל הייחודים. Então, a gente tem aqui, Vaiomer Mordecai, e disse Mordecai, Leashiv el Esther, de volta para Esther. Aqui é porque eles não estão se falando, nesse capítulo 4, ele está mandando dizer de volta para ela. Então, Leashiv é de volta. Al tedami benafshech, não imagina no teu íntimo, nefesh, na tua alma, leimalet betamelech, que porque você está na casa do rei, você vai se salvará. Mikola Yehudim, só você vai se salvar entre todos os judeus. E que mais que o Mordecai fala para ela? A gente tem aqui a continuação. Quem que se voluntaria a ler esse versículo? Edmar, você quer ler esse versículo? Vou passar o microfone para você. Oi, Edmar, tudo bem? Não estou escutando Edmar. Cristina, você quer ler esse versículo? Eu posso passar o microfone para você, Cristina? Oi, Cristina, você quer ler esse versículo? Oi, Maia, tá me ouvindo? Sim, estou te ouvindo, Cristina. Não, eu estava com a mão levantada para quando vocês terminassem essa parte. Eu queria fazer uma pergunta, porque a personagem da Esther, né? Ela tem um papel bem central na festa de Purim. Então, eu tenho duas perguntas para fazer. Ok. Mas aí eu não sei se o momento é adequado ou você prefere... Quando a gente terminar, então, você pode fazer a pergunta, sem problemas. Eu vou deixar um tempinho para vocês fazerem perguntas no final. Mas eu queria agora, então, voluntários. Algum voluntário para ler? Oh, não acredito que ninguém quer ler. Pera, estou ouvindo mãozinhas aqui. Lúcia, você quer ler esse versículo, Lúcia? Oi? Oi. É que assim, ó, eu queria ler, porque só em português. Não, mas em português todo mundo aqui sabe. Eu quero alguém que leia em hebraico para mim. Você lê em português, tá bom, mas quem quer ler em hebraico para mim? Pablo, você quer ler em hebraico? Sim. Oi, estão me vendo? Ok, então lê, Pablo, depois ela vai ler em português. Ok, tá bom, obrigado. Kim Haharesh Taharishi Baet Hazot Reva Salah Vayamod Vayehudim Imakom Naher Veat Uvet Avil Tovedu Umi Yodea In Beet Kazot Rigaat Lamahut. Ok? Ok. Obrigado. Obrigada, Pablo. Você pode ler, Lúcia, então, em português? Porque se de todo você se calar, neste momento, socorro e livramento virão aos judeus de outro lugar, e você e a casa do teu pai perecerão. E quem sabe se não foi para este momento que você chegou ao reinado? Obrigada, Lúcia, então. Então, a gente vê aqui isso que a gente comentou, né, que o Mordecai falou para ela, né, não fica achando que só porque você está no palácio do rei você vai se livrar, porque se você fica quieta assim, que acharesh, tacharish, porque se você ficar lá nesse momento, ba'et azot, né, nesse tempo, nesse momento, revach atzlacha yamod leyehudim, imakom aher. Então, o socorro e livramento vão vir para os Yehudim, para os judeus, de outro lugar. Ve'at uveit avich, e você e a casa do teu pai, tovedu, vocês vão perecer. O meiodea, e quem sabe, im leet kazot, por causa, né, para esse momento, igat lemalhut, você não chegou ao reinado. A gente vê aqui realmente que as peças começam
um pouco a se encaixar. E é exatamente isso que acontece. A gente vê que bom, deixa eu ver. Ok. Então, a gente vê exatamente isso, que esse milagre oculto da Megillah, né, que as peças vão começando a se encaixar conforme a gente vai lendo, que a Esther, vamos escrever aqui, a Esther é escolhida como rainha, e ela é uma órfã e ela foi criada pelo Mordecai e ela não revela a sua identidade, ela acaba arriscando a vida dela pelo povo. E justamente a gente vê que o Mordecai, ela acaba, né, convidando o rei e o Aman para um banquete também. 2 vezes, 2 banquetes ela faz, e um pouco antes do banquete, o rei não consegue dormir à noite, ele pede para que o livro das crônicas seja lido, e ele se lembra daquela coisa que aconteceu há 9 anos atrás, de quando o Mordecai salvou a vida dele, que ele não foi recompensado, enfim, todas as coisas que pareciam assim no meio da história, que a gente não entende direito, o que isso tem a ver, elas começam a se encaixar. E na verdade tem uma coisa muito interessante nisso, porque a palavra Purim, ela quer dizer sorteio. Exatamente por isso, porque o Aman, ele acreditava que a proteção de Deus, ela era uma coisa ao acaso. Por isso ele faz esse sorteio. Pur é uma palavra que em persa quer dizer sorteio. Então, como que a gente celebra Purim? Um dia antes de Purim é feito o jejum de Esther, que é um jejum que celebra, então, o jejum de 3 dias que foi feito pela rainha Esther e pelo povo judeu, antes dela ir falar com a Hashverosh, quando ela, né, vai pedir ajuda e proteção a Deus. Então, nesse jejum, que ela arrisca, então, a vida dela pelo povo judaico. E em Purim, a gente lê essa Megillat Esther, a história de Esther, 2 vezes, uma vez à noite e uma vez pela manhã, exatamente com essa intenção de tornar o milagre público. E uma coisa que... Então, tem muito disso, exatamente porque tudo estava muito oculto, muito ao acaso no livro da Esther. Tem todas essas questões de se fantasiar e de ler a Megillat Esther em público para tornar esse milagre público. E a outra coisa que eu tinha dito que tem a ver com o nome Esther e tem a ver com a questão da Megillah, vocês podem ver, a Megillat Esther é o único livro da Bíblia hebraica que não aparece nenhuma vez, de nenhuma forma, não aparece o nome de Deus. Em nenhum momento, Deus não está nesse livro. Assim, aparente, ele não está. Por isso Esther é um nome tão interessante, porque ele quer dizer oculto. E na Megillah também o nome de Deus não é mencionado para mostrar, então, a natureza oculta desse milagre. E aí, continuando então a minha resposta que eu te falei que eu ia te dar no final, um dos motivos também que se fala é justamente que um segundo motivo que teria sido escrito esse nome sem o nome de Deus é porque ele era um livro que... um pergaminho que era para ser passado, que eles queriam que se tornasse público. Então, eles não queriam ter problemas. No judaísmo tem muitas regras, e não pode apagar o nome de Deus, e não pode fazer um monte de coisa. Então, eles queriam que também fosse um pergaminho, que ele não tivesse... a circulação dele fosse mais fácil. Então, né, que é um pergaminho que eles queriam levar e viajar com ele, enfim.
essa é uma segunda explicação. Por isso que eu falei que a sua pergunta de por que Megilat Esther era tão interessante. Então tem, né, toda essa coisa de tornar o milagre público, em contrapartida com toda essa coisa oculta que tem na Megillah. E isso eu falei para você já, né, que Purim é uma palavra persa para loteria ou sorteio, porque o Aman sorteou a data que os judeus seriam destruídos e que ele acreditava que essa relação de Deus com o povo judeu era só uma coincidência. E uma outra coisa que a gente faz, então, em Purim, justamente por causa do que a gente viu no versículo, do que o Aman falou, que o povo judeu é um povo disperso, então a gente tenta promover a união entre os judeus. Então, como que a gente faz isso? Uma das maneiras é que... Deixa eu ver onde está escrito isso aqui. Então, existe um costume de Mishloach Manot, que é dar de presente para um amigo 2 comidas, um presente que seja composto de uma cesta de café da manhã, alguma coisa assim parecida com isso. Né? Isso é chamado de Mishloach Manot, que é literalmente enviar refeições. E também se dá caridade para pelo menos 2 pessoas pobres, também para ter certeza que eles vão poder participar e celebrar Purim. E isso é chamado Maranot Levionim. Uma coisa muito legal que acontece é que vocês veem isso aqui, que eu pus aqui na foto, é uma matraca. Isso se chama Ra'ashan em hebraico. Ra'ashan, peraí, deixa eu escrever aqui só para vocês como que a gente lê isso aqui. Mishloach Manot. E isso aqui é um Ra'ashan. O Ra'ashan, ele faz assim um barulho, então também, quando a gente lê a Megillah Esther na sinagoga, sempre que fala o nome Aman, todo mundo faz barulho, que é uma festividade bem divertida. E outra coisa que se faz em Purim é um mishteh. Mishteh, na verdade, é um banquete, se faz então uma refeição festiva, por vários motivos se faz. Deixa eu escrever aqui, Mishteh, essa segunda palavra que a gente tem aqui. Mishteh. Então, bom, primeiro porque a gente foi salvo de uma destruição física, o Aman queria matar todos os judeus, então a gente também comemora de uma forma física, comendo. Também porque num banquete o milagre começou, né, com o banquete do Ahashverosh, quando ele pediu para a rainha Vashti vir e ela acabou não vindo. Foi aí que ele decidiu que ele começou a procurar por uma outra rainha e ele acaba procurando pela rainha Esther. E, né, se não fosse por isso, a Esther nunca teria chegado a ser rainha e ela nunca poderia também ter chegado a pedir pela vida dos judeus, pelo povo judeu. E também a Esther, que ela fez 2 banquetes, que é quando ela convidou o Aman e o rei Ahashverosh. Só no segundo que ela revela a identidade dela e pede pelo povo judeu. Então tem várias explicações também de por que isso acontece, talvez. Que talvez ela espera que eu me perdi agora. Eu fui tentar ler o que estava escrito no chat e não consigo. Então, no primeiro banquete, uma das explicações é que o rei, que ela queria fazer com que a Aman se sentisse mais à vontade, tanto que ele se sente tão confiante que depois do primeiro banquete ele acaba fazendo a forca para enforcar o Mordecai, e ele volta já no segundo dia de manhã querendo dizer isso para o rei, né? Que para enforcar o Mordecai. E só então no segundo dia à noite que a rainha Esther revela a identidade dela.
E como sempre tem alguma comida judaica nos festivais. Eu tinha contado para vocês em Hanukkah que a gente come sonho. Em Purim, a gente come uma coisa que vocês vão achar muito esquisita se vocês não sabem. A gente come Oznei Aman. Ozen é a orelha. Isso aqui que está na foto. Oznei Aman são orelhas do Aman. É bem gostoso, apesar do nome. E é uma comida também típica. Essa é uma massa, parece uma bolacha com recheio. Que ela é típica, então, de Purim. É uma coisa também que todo mundo aqui em Israel come. E, finalmente, um outro costume de Purim, e aí eu já vou deixar vocês fazerem perguntas, é que a gente se fantasia. E por que a gente se fantasia? Exatamente para lembrar que a realidade ela é como uma máscara, que por trás dessa máscara existe um Deus, que Ele ama a todos nós. E queria desejar para vocês, mesmo que vocês não comemorem, Hag Purim Sameach, um feliz Purim, e que todos nós tenhamos o mérito de perceber a mão de Deus nas nossas vidas, mesmo quando Ele está oculto, como Ele está oculto no livro de Esther, na Megilat Esther. Então, perguntas, alguma coisa que vocês querem falar? Antônio, estou vendo que você levantou a mão aqui. Vou passar o microfone para você. Oi, Antônio. Tem um outro Antônio que também pediu para falar alguma coisa. Vou passar. Está o nome dele como Antônio. Estou abrindo o microfone de vocês. Vocês podem falar. Peraí que tem algum microfone vazando. É do Antônio. Vou fechar o seu microfone então. Cristina, você queria fazer um comentário, uma pergunta? Você tinha dito antes. Ok, Cristina, você pode falar? Na verdade eram duas perguntas. Uma você já respondeu, que era o caso da Megilat Esther. O pergaminho, eu ia perguntar justamente por isso, porque como eu me converti ao judaísmo faz pouco tempo, eu estou estudando aqui sozinho. Você sabe que os prosélitos para chegar a ter a mesma oportunidade, né, demora um pouco, né? A gente tem que estudar muita coisa e tal. Mas eu estou realmente decidida e estou querendo. Aí eu quero te perguntar, você não respondeu, que era o fato do nome de Deus não aparecer Hashem, nem Adonai, nem Baruch, não aparece nenhuma vez na Megilat, né? Você já respondeu. A outra coisa era em relação às velas. Porque no Hanukkah, a gente vê que... Peraí, só um segundo, Cristina. Edson Rocha, eu estou fechando o seu microfone porque está vindo um ruído muito grande do seu microfone. Não abre seu microfone, por favor. Me escreve uma mensagem. Toda vez que você abre o seu microfone, está vindo um ruído, por favor. Cristina, pode continuar. Na festa da Hanukkah, a gente acende velas, né? E são 8 velas. As velas coloridas. Eu tinha uma curiosidade de saber se em outras festas a gente também acende velas, além se não cair no Shabbat, se acende velas no Shabbat doméstico. Cristina, isso você pergunta para o seu rabino. Me desculpa, eu não tenho tempo aqui de ficar explicando a Halachot. Tá bom. Minha ideia aqui é falar mais sobre Purim, me desculpa. Eu quero fazer comentar sobre Purim, sobre a Megilat Esther. Com relação a costume judaico, você pergunta para o seu rabino, ele pode responder para você. O Wilson está perguntando se a gente pode dizer que a rainha Esther mentiu ao não revelar sua origem no momento que ela foi escolhida como rainha. Eu não sei, Wilson, a gente não vê isso que ela mentiu. A gente vê que o Mordecai pediu para ela não revelar a identidade dela, e que ela não revelou. Eu não entendo onde a gente poderia ver que ela mentiu.
omitiu uma coisa. Pode ser que perguntaram e ela disse, eu não quero falar. Por que seria uma mentira? Na verdade, antes da gente continuar, só quero falar para vocês que vou deixar vocês fazerem perguntas, enfim. Mas só, enfim, para quem não conhece a webconferência, espero que vocês tenham gostado dessa webconferência. Se vocês quiserem continuar estudando hebraico, vocês podem se inscrever. A gente tem deixa eu passar aqui para esse. Nesse site www.eteacherbiblical.com, ele é o site que vocês podem informar o nome de vocês. E na verdade aqui eu tenho um código /4163, que ele é uma promoção para os participantes da webconferência, que vocês recebem um desconto, alguém que se interesse por um dos nossos cursos. Vocês podem então preencher as informações de vocês, e um consultor, né, vai entrar em contato com vocês a respeito dos nossos cursos. Os nossos cursos então têm muitas informações, a gente tem aqui alguns alunos também, eu fico sempre feliz de ver alunos dos nossos cursos vindo participar também. E a gente começa, então, tem cursos desde o Aleph Bet, né? A gente começa aprendendo a ler e escrever em hebraico. Então, a gente pode realmente entender a Bíblia e ler a Bíblia por nós mesmos no idioma original, em hebraico. E se vocês quiserem, também tem aqui o endereço do Facebook, a gente tem uma página em português. E se vocês quiserem entrar em contato comigo, o meu e-mail está aqui, hebraicobiblico@teachergroup.com. Ok, deixa eu ver então aqui. Edmar, você queria fazer uma pergunta? Faz tempo que eu estou com a mão levantada. Está me escutando? Agora sim, Edmar. Opa. Faz tempo que eu estou com a mão levantada, né? Ok. Porque eu acho que eu não concordo com as tradições, né? Eu acho que as tradições não têm nada a ver com a verdade bíblica. Uhum. Então, eu acho que se basear em tradições, era por isso que eu queria tocar no ponto há mais de meia hora atrás, quando foi tocado no caso da Vasti. Ok. E eu acho que tradição é tradição. Então, existe um cerimonial que tem que ser seguido, tudo bem, numa boa, aceito. Só não acredito que o relato bíblico me informa o que a Vasti não foi para a festa, né, do rei. Mas ela não foi, está escrito isso, que ela não foi. Ela não foi para a festa. Você pode discutir a interpretação de se o rei pediu para ela vir só com a coroa ou não. Isso é super válido, Edson, com certeza. Eu trago aqui para vocês uma interpretação judaica, porque talvez vocês não conhecem quer dizer, pegar o livro e ler, todo mundo sabe, eu não preciso ensinar vocês a lerem. Eu tento aqui trazer informações adicionais. A questão de acreditar ou não Não, obviamente eu não quero mudar as crenças de ninguém, não é esse o meu objetivo aqui. Não é questão de acreditar, nem de mudar crença, nem nada, sabe? Eu acho que tradição é uma coisa e relato bíblico é outra. A rainha também estava dando uma festa, sim, correto? Correto, e ela é chamada para o banquete do rei e ela não vai. Ela simplesmente não foi, até ela desacatou uma ordem do rei, sabe? Ok. É diferente. Não se vai sem roupa, com roupa, isso não interessa. Sabe? Ela desacatou uma ordem, o rei tinha que ser obedecido. E ela é executada porque não foi, né? Essa interpretação que a gente tira lendo só o texto. Eu vou te dizer de novo, Edson. Lê o texto, você consegue ler sozinho? Edmar, desculpa. Edmar, você sabe ler o texto sozinho, eu não preciso te ensinar a ler. A minha ideia aqui é trazer coisas diferentes para vocês. Se você acha que é uma bobeira o que eu falei, então é uma bobeira. É o que eu falei. Você não precisa acreditar, você não precisa levar a sério. Mas a minha ideia aqui é justamente essa, trazer para vocês coisas que de repente vocês
Não sabem? Desculpa, se eu te ofendi de alguma forma, de forma Não, não me nenhuma. ofendeu, querida amiga. Não queria, não, pelo contrário, não me ofendeu. Não teve ofensa da sua parte. Que bom. O que eu acho é que as tradições têm que ficar com as tradições, né? Como eu não concordo com você, desculpa então, a gente vai concordar em discordar, Edmar, desculpa, a gente vai concordar em discordar. Eu trago aqui para vocês coisas que eu acho que são interessantes para vocês. Desculpa se eu te trouxe alguma coisa que você acha que é desinteressante. De novo, eu falei para vocês, pode entrar por um ouvido e sair pelo outro. Desculpa se eu te trouxe alguma coisa desinteressante. Again, de novo, eu repito, minha intenção aqui de forma alguma não é impor as minhas crenças para ninguém, é só trazer para vocês interpretações diferentes, interpretações que vocês não conseguem ler do texto, né, que não é em qualquer Bíblia que vai ter essas interpretações. Enfim, e contar para vocês um pouco dos costumes judaicos, da festa de Purim, tudo isso são costumes judaicos. A minha ideia aqui é só me divertir e trazer um pouco de informação para vocês. Aí eu não concordo com você, o Purim não é uma tradição judaica. Ok, Edmar. Thomas, você quer fazer uma pergunta? Não é uma tradição judaica. Realmente, eu achei muito interessante esse acontecimento. E o que vem disso, que a gente aprende com isso, né? É sobre o Mordecai. Agora, não foi dito assim quantos metros estava a forca, qual a altura que foi usado para o Ramã? Ai, Thomas, não sei, isso não está escrito qual é o... Acho que em côvados, alguma coisa assim. Deve ter altura, assim. Interessante. Mas tudo bem. Eu não me lembro isso de cor. A intenção dele era o Mordecai. Só que acabou sendo o próprio pescoço, né? No final da história. Sim, E Deus faz isso, não é com o inimigo que quer fazer uma coisa e no fim sobra para ele mesmo, né? Exatamente. Verdade. Obrigada, Thomas. Jaci, você tem uma pergunta ou quer fazer um comentário? Sim, Maia, só um comentário, que o conhecimento das tradições judaicas somente enriquece o conhecimento bíblico. Eu queria incentivar você a continuar trazendo essas informações. Obrigado. Ok, obrigada, Jaci. Jardelina, você tem uma pergunta ou uma... Está me ouvindo? Estou te ouvindo, sim. Esse aparelhozinho que é acionado quando fala o nome do Ramã, você tem ele aí para demonstrar para a gente? Não tenho ele aqui agora, desculpa. É uma matraca. Eu acho que eu já vi isso no Brasil também, que é um negocinho que você gira e ele faz assim, tá. Ok, tá ok. É só isso, Maia. Desculpa, deixa eu ver, peraí, se eu tenho... Peraí, deixa eu ver. Que eu baixei um negócio no meu celular, será que tem aqui um barulho que ele faz? Deixa eu ver. Eu baixei um negócio no meu celular para fazer barulho. Esse pessoal não tem mais nada a fazer. Mas eu vou ver aqui se eu consigo fazer um barulho. Esse instrumento, ele ajuda a ser mais divertida a festa, né? Deixa eu ver, ó. Não tá um barulho muito alto no meu telefone. Não faz um barulho assim. Alguma coisa desse jeito. Não, mas ele faz tá bem alto. Ok, obrigada. Foi muito bom. Que bom que vocês gostaram, que bom. Joaquim, você tem uma pergunta? Não é uma pergunta, é uma... Joaquim, desculpa, Joaquim, eu não estou conseguindo te ouvir, está super cortado. Você pode me mandar uma mensagem pelo chat? Eu estou tentando olhar aqui as mensagens agora. Por favor, está super cortado, eu não consigo te escutar. Vamos ver se tem mais alguém com a mão levantada.
Agora está a ouvir-me? Agora está a ouvir-me? Marinei, você pode... Tem uma pergunta? Não, é um comentário. Eu achei muito bom conhecer de outras formas, principalmente do original, o texto, porque as traduções podem ter perdido a essência, né? Então, acho que é relevante, sim, a gente conhecer como no original hebraico. É relevante, embora eu não seja judia, eu acho muito importante, e principalmente porque nós estamos num curso de hebraico bíblico. Sim, não, realmente, tem muita coisa, até isso, por exemplo, dos nomes, né, que eu falei, eu acho muito legal isso do Esther, da Esther, o nome dela quer dizer oculto, e tem toda essa relação com o oculto na Megilat Esther. Enfim, é uma coisa que só ouvindo esse nome Esther a gente não entende, mas em hebraico a gente vê que é a mesma raiz, que são palavras parecidas. Eu queria responder duas perguntas que eu vi aqui. O Antônio está perguntando o que aconteceu com a Vashti depois que ela foi destituída do cargo. Antônio, a Megilat Esther mesmo, ela só fala que ela nunca mais viu o rei, o rei nunca mais a viu. A tradição judaica diz que ela foi morta, que a gente entende do texto que ela foi executada. E deixa eu ver, o Alessandro também está perguntando que em quanto tempo dá para ler e falar em hebraico através do curso de hebraico bíblico. Então, Alessandro, o curso de hebraico bíblico ele é um curso assim, bem voltado para a gramática, ele não é tanto de falar. A ideia do curso de hebraico bíblico é ler mesmo a Bíblia. Tem cursos de hebraico moderno, que eles são mais voltados para fala, para diálogos, mas com certeza acho que no final já do primeiro módulo já dá para ler muita coisa, já dá para ler muitos versículos. O primeiro módulo de 9 meses tem uma carga bem forte de gramática, e já nas primeiras aulas a gente aprende as letras e as vogais, e a gente já começa a ler versículos. Cada aula a gente sempre tenta trazer isso. É uma parte de gramática, mas uma parte de leitura da Bíblia. Ler e vendo. No começo a gente consegue entender uma palavra ou outra, sempre tem traduções, como tem aqui. E é isso, mas de repente tem algum aluno aqui que consegue responder melhor. A Roberta me fez uma pergunta sobre o web, eu não consegui entender direito. E o Eric me falou que ele quer que eu pergunte, veja a pergunta dele, mas ele não me falou. E vamos ver aqui. Neides tem uma pergunta. Deixa eu passar o microfone para a Neide. Neides tem uma pergunta? Ok. Deixa eu ver aqui mais alguém. Rodrigo, vou passar o microfone para você. Tudo bem, Rodrigo? Tá me ouvindo? Beleza. Tô. Peraí, agora eu tô ouvindo a Neide. Oi, Neide. Maia, eu queria saber se no Purim todos participam, todos os judeus participam, então não há trabalho nesses 3 dias de festa de Purim? Não, trabalha. A gente aqui na e-teacher trabalha. Tem aula. Não é um feriado que se trabalha. Não se trabalha. Uhum. Se trabalha. Uhum. Ok. Ok. Rodrigo, você quer fazer uma pergunta? Rodrigo Ferreira? Ok. Eu primeiro agradecer porque eu anotei a questão da Megilat aqui, por que Megilat e não Sefer, era uma dúvida que eu tinha há algum tempo. Teve alguma pessoa que perguntou sobre o curso, né, o desenvolvimento. Eu terminei o módulo 1 agora há pouco e dá para ler bem,
Aliás, dá para entender bem o texto. Eu não digo ler, assim. Fazer uma leitura pública já é mais complicado. Rodrigo, eu vou te pegar então, hein? Você não leu o versículo aqui. Não, eu li um, assim. Mas o papo... eu vou bater você com o meu cetro. Eu li um aí. Brincadeira. Tem uma outra questão que eu acho que, se der tempo, se você pudesse comentar, que eu acho interessante, que após o período de 70 anos, é que deu-se o período para a reconstrução, e a gematria dos 70, que é um conceito muito interessante assim, do hebraico, que a gente consegue absorver no curso. Eu acho que se desse tempo, se você pudesse comentar sobre a gematria do número, eu acho que ia acrescentar. Que gematria do número 70? Do 70, porque quando foi que se cumpriu exatamente o período do retorno e da reconstrução, né, no final da história de Hadassah, então a ideia, o conceito do número dentro dos eventos, né, do Megilat Hadassah, eu acho muito interessante. E tem uma outra coisa, eu queria saber se eu posso deixar meu endereço para quem quiser enviar o Matanot Levianim, meu presente aos pobres aí para mim. Pode ficar à vontade. Pode escrever no chat, o chat é para você. Maia. Oi, Maia. Oi, Acileia. Tudo bem? Obrigada, Acileia. Oi, Acileia. Tudo bem? Tudo bem, Acileia. Obrigada. Eu estou querendo dizer o seguinte, estou tentando aí já há um tempinho querendo dizer, e você indo lá para a letra R, eu falei, não vai voltar na letra A aqui. Eu gosto exatamente da webconferência por causa da tradição judaica, pela forma com que os judeus entendem o texto, como que a tradição oral está passando e dando conhecimento, né, para as novas gerações acerca desses textos bíblicos. No caso aqui, por exemplo, do livro de Esther, né, essa questão da rainha Vasti, ela, para nós, foi um esclarecimento muito interessante, porque parecia que ela era rebelde, vamos dizer assim, né? Mas, na realidade, ela não estava se sujeitando a uma determinação terrível, né? Para ela, para a moral dela, talvez. Não sei como é que seria aqui na época. Então, eu acho muito, muito bom essa webconferência exatamente por causa disso. Eu acho que tem que continuar, não pode parar, não. Agora, eu estava olhando aqui na minha Bíblia, na realidade, aqui para nós, né, pelo texto bíblico que nós temos em mãos, ela não foi executada, não. Ele só afastou da presença dele, né? Então, mas é que a tradição judaica entende se afastar como executar. Como executar. Entendeu? Ser afastado da presença de alguém é ser executado. É uma interpretação, óbvio. A gente pode entender que essa não é a interpretação certa. Só quis, assim, trazer uma outra interpretação para vocês. Exatamente por isso que eu falei, Auxileia, isso você consegue ler, que ela foi afastada, você pega a sua Bíblia, você lê. Não, mas você sabe o que eu acho mais interessante disso tudo? São os planos de Deus. Sim, que Deus fez com que as coisas já acontecessem, preparando, digamos assim, um terreno para a chegada da rainha Esther. Realmente. Não podia ter Esther e Vasti. Então, Vasti tinha que sair. Né? Como que Deus usa os caminhos dele para concretizar os planos e os projetos dele, isso não importa. O importante é que os planos e os projetos de Deus jamais são frustrados, né? Com certeza. Muito eu estou aproveitando aqui, eu estou aproveitando a dica aqui do 4163, eu vou entrar nesse aqui para voltar no curso, tá? Mas você Auxileia, acho que como você é aluna, quando você continua, você também pode falar com eles. Acho que tem descontos também por continuar. Tá bom, tá bom. E aqueles que querem entrar aí no curso, aviso para todo mundo. É ótimo, maravilhoso, principalmente com a Maia, os outros professores eu não conheço. E a gente aprende sim, dá para aprender algumas coisas. Agora, é óbvio, né? Como a Maia já sabe do meu caso, não dá para sair conversando com judeu, né? Não dá, mas dá para a gente já ler alguma coisa, já dá mesmo. Obrigada, Maia.
Imagina, Cireia. Obrigada, um abraço. Alzira, André, deixa eu só responder uma coisa. Eric, você está lendo o livro errado. Não é nesse banquete, não é no livro de Esther que uma mão sobrenatural aparece. Então eu não quero falar sobre esse banquete de que você está perguntando. Desculpa. Quero centrar, como a gente está fazendo pergunta sobre o livro de Esther, eu quero centrar nesse. Oi, desculpa. Maia. Oi. Maia, Alzira. Oi, Alzira. Oi, Maia. Eu queria te perguntar, até mandei uma mensagem para você, porque a Megilá de Esther, ela foi escrita em forma de carta. Isso. E foi enviada a todos os judeus da época, certo? Sim. Será que é por isso, com medo de ser o nome de Deus profanado, que não foi escrito o nome de Deus na Megilá, porque já que ela foi enviada a todos, poderia, se o extravio de uma carta dessa poderia profanar o nome de Deus? Sim, esse é um dos... Não, esse seria um dos motivos. Com certeza. Tá certo, obrigada. Imagina, André, se tem uma pergunta, Antônio. Eric, eu não sei o que você está perguntando, então me desculpa. Maia, é o André. Oi, André. Eu quero fazer um comentário. Primeira webconferência que eu estou assistindo, do hebraico, me acrescentou muito. Eu já tinha lido o livro de Esther, né? Sou católico, mas eu acho que enriqueceu meu conhecimento. E nós temos que tomar cuidado com interpretações literais de qualquer escritura sagrada. Que isso é uma das causas do fundamentalismo religioso hoje. Então nós temos que estar abertos para as diferentes interpretações. Obrigado, muito obrigado. Imagina, Edson, obrigada. É legal saber que vocês... Edson, não, desculpa, André, é legal saber que vocês... que você gostou. Edson, vou passar o microfone para você. Você quer falar alguma coisa, Edson? Mas acho que era seu microfone... Não, desculpa, Edson. Seu microfone está vindo um ruído muito forte. Tenta me mandar uma mensagem, por favor. Deixa eu ver aqui quem mais. Eric, por que está sendo discriminado? Não discriminem o Eric, por favor. Olha eu aqui com o meu cetro. Eu vou bater em vocês. Joaquim, você tem uma pergunta? Não era uma pergunta. Era para agradecer as referências que fez à tradição e costumes judaicos no caso do livro de Esther, em relação a Amã e a Rainha Vasti. De facto, muitas pessoas leem a Bíblia. Que tem alguém rindo. Só um segundo que eu não tô conseguindo te escutar. Só das decisões de um lado ou do outro. Então, se a Rainha Vasti se decidiu não comparecer no banquete, certamente ela será sentido. Naturalmente, ela terá sentido ofendida pela proposta que a Suer lhe terá feito. Muito obrigado. Imagina, obrigada, Joaquim, obrigada pela sua participação. Toda roubar. Besimcha, com alegria. Luciano, você quer fazer uma pergunta? Sim, eu gostaria. Está me ouvindo? Estou te ouvindo, Luciano. Tá. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade e eu acredito que está sendo muito útil para todos aí. Porém, vai só como posso dizer, uma orientação, se eu puder. Eu acredito que há muito questionamento, mas um lado positivo. Esse questionamento, eu acredito que o tempo da videoconferência já está se limitando. Então, seria viável, se assim puder, aumentar o tempo para ter um diálogo recíproco, tanto da nossa parte para com você, em uma amplitude maior.
mas é de uma forma carinhosa que eu estou falando isso. Agora, a minha pergunta é o seguinte. Quando a rainha entrou na presença do rei, o que levou o rei a estender o cetro para a rainha nesse momento? Não seria a presença de Deus, tendo em vista que ele não poderia fazer isso? Ele poderia fazer isso, Luciano. Ele poderia fazer isso. É exatamente isso que ela responde. A rainha Esther responde para o Mordecai, que faz 30 dias que ela não é chamada. E que se ela aparecer sem ser chamada, o único a pena para aparecer diante do rei sem ser chamado é uma pena capital. E a não ser que o rei estenda o cedro para ela, como eu tenho aqui o meu cedro de rainha, por que ele faz isso realmente a gente não pode saber. A gente pode pensar que foi uma intervenção divina, a gente pode pensar que ele gostava muito da Esther, enfim, isso realmente não dá para saber por que ele fez. Mas era a única forma dela ser salva. Isso a gente sabe, é o que está escrito. É a própria resposta da Esther para o Mordecai no livro. Deixa eu voltar lá para cima, deixa eu ver. Correto, eu agradeço, viu? Muito obrigado. Imagina, Luciana. E agradeço o seu comentário. Pode ser então que eu faço, de repente, a minha apresentação ser 45 minutos e 45 minutos de perguntas. É uma ideia também. Não, eu só relatei essa situação porque é muito oportuno, é muito bom. Eu comecei a me interessar pelo hebraico porque foi simplesmente um gesto do judeu. E quando ele ia pronunciar o nome de Deus, o zelo era tão grande que ele não usava o próprio nome de Deus para pronunciar o nome de Deus, usava um nome paralelo que atribuía. Então, é só lançar a luz aí a uma ideia, tá? Mas é muito carinhoso a respeito disso daí. E nenhum questionamento aí pelo mal aí. Ok, não, obrigada, Luciana. Eu queria então agradecer a presença de todos vocês. Me desculpem se eu não consegui dar a palavra para todo mundo, mas vocês imaginam aqui a bagunça que nesse programa para eu conseguir ver quando vocês estão me fazendo pergunta e passar o microfone. Nas nossas aulas geralmente tem 4, 5 alunos, algumas turmas, dificilmente uma turma tem mais que 4 alunos. Então aqui a gente tem muitos alunos, é complicado para mim, e ler o chat então quase impossível. Mas se vocês tiverem alguma pergunta sobre a Megilat Esther, alguma coisa que vocês ainda queriam perguntar, e eu convidados a me mandar um e-mail pelo hebraicobíblico@teachergroup.com. E é isso, eu queria desejar então para vocês novamente uma boa semana, e mesmo que vocês não comemorem, desejar para vocês Purim Sameach. E uma excelente semana então para vocês. Eu vou fechar aqui então o programa, e aí o programa vai fechar para vocês também. E muito obrigada pela participação de vocês. Uma boa noite.